Epa, beleza, vamos começar nossa live de hoje. Um minuto atrasado, porque eu fiz cagada com o OBS. Aí não consegui começar no horário. Antes de começar a live de hoje, antes de falar do Diário do Pensamento de hoje, eu queria dizer que mesmo que eu tenha dito que as coisas que todo mundo pensa que é combinado não é combinado, mesmo assim eu ainda trabalho para que essas coisas aconteçam. Mas se acontecer, foi porque eu trabalhei para isso. Se não acontecer, é o normal, é o natural não acontecer. E se acontecer não é porque foi combinado, foi porque tinha que acontecer. Outra coisa que eu queria dizer também é que antes do episódio, de eu falar do episódio de hoje, eu queria dizer que talvez 50% de tudo que aconteceu seja culpa minha. Talvez 50%. Não posso afirmar com toda certeza, mas mais que isso, eu não tenho mais culpa do que isso. E menos que isso pode ser também talvez. Então vamos começar na live de hoje. Na live de hoje eu vou falar sobre diário do pensamento, treta com a mídia. O que é essa treta com a mídia? Lembra que em outra fase, outra live, eu falei que eu tinha vezes que eu imitava um babaca para afastar a mulherada? Eu sei que a maioria das vezes eu fiz isso sem pensamento. Eu não sei como a mulherada descobriu isso. E vez ou outra eu fiz isso. Posso ter feito isso realmente de forma sem ser na minha cabeça. Uma coisa também que acontece é que eu falo muito com a TV, por ser meio paranoico, eu converso com a televisão. A televisão tá aqui, que nem tá o computador agora, eu tô conversando com ela, mas não tá me ouvindo. E como algumas pessoas da mídia, algumas pessoas da internet tinham se envolvido naquela fase minha lá com a alemã russa, eu descobri também que. Nossa, derrubei um monte de café. Descobri também que todo mundo que passa por essa fase acontece essas coisas. Por que que eu fico xingando a mídia às vezes na minha rede social? Por que que eu falo mal dos caras? Por que eu faço poema xingando os caras? Essa galera da mídia queria provar pra todo mundo que eu era realmente esse babaca que existia só na minha cabeça. E como é que eles queriam fazer isso? Eles falavam coisas que tinham acontecido comigo. Às vezes era verdade, às vezes era mentira. E outras vezes eles manipulavam coisas que tinham acontecido. Por exemplo, eu já fiquei com a secretária do Itaú. Aí o que que eles fizeram? Eles foram lá e falaram que eu fui babaca com ela, que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu fiz coisa que ela não queria, que eu obriguei ela a fazer coisa que não era pra fazer, mas era tudo mentira. Pra que que eles faziam isso? Pra que que eles queriam provar que eu era o maior babaca de todos? Todo mundo que passa por essa fase age de forma bem agressiva. E eu não estava agindo dessa forma. E eles queriam que eu agisse dessa forma porque para fazer o circo, né? Para fazer o papel deles. E eu não estava agindo dessa forma. Então eles manipulavam e inventavam coisas sobre mim o tempo todo. Eu vou ficar ao longo dessa fase, do princípio que eles começaram a falar mal de mim, até o final vendo eles manipular e mentir a meu respeito. E por que começou a ser assim? Como eu não estava agindo dessa forma, era porque os youtubers tinham me ajudado. Eles perceberam que eles não precisavam ajudar, que os repórteres não precisavam ajudar. O papel que eles iam fazer, os youtubers já tinham feito. Aí eles viram que eu estava melhor, que eu estava bem, que eu não estava tão destruído quanto eu era para mim estar. E aí eles começaram a falar mal. E eu falei também que eu ia aproveitar que eles estavam falando de mim e ia me promover. E aí eles começaram a falar mal, começaram a falar um monte de coisa. Passavam 2 anos, a repórter lá passou 2 anos falando mal de mim. Ficava inventando um monte de coisa, falando um monte de coisa. Pode ser que de tudo isso 50% seja culpa minha, mas é só talvez. Cara, eu realmente não sei o que falar nesse episódio, então embananando. A treta em si acontece, pode parecer que é mentira, que é paranoia, mas no final você vai entender se é paranoia, se é verdade ou se é só uma fase. Mas é porque eu aceito, eu sei que eu tenho que pagar por algumas coisas que eu fiz, e eu aceito pagar por essas coisas, mas desde que sejam coisas reais. A treta começa quando eles começam a inventar coisas e eu tenho que pagar por aquilo que eles inventam. Eu não sabia que eles faziam isso até chegar nessa fase. Eu não sabia que o repórter fazia isso. Pra mim, o que o repórter falava era verdade, porque eles têm compromisso com a verdade. Só que não era. Eles manipulavam, eles mentiam. E muita gente acreditava nos caras. Eu não tenho problema nenhum se você não gosta de mim,
se você me acha babaca, se você me acha nojento. O meu problema é quando você acha isso e espalha isso para um monte de gente, que nem os repórteres estavam fazendo. Isso também foi um dos motivos de eu querer tretar com os caras. Eles não só me achavam. Eles não só tinham uma opinião sobre mim, eles queriam espalhar a opinião deles para todo mundo e queria que todo mundo acreditasse na opinião deles. E aí eu ia lá e respondia. Eu respondi pouco, não respondi muito não, mas eu respondi. Outra coisa também é que eles ficaram batendo muito na mesma tecla, sabe? Eles falavam uma coisa e ficavam falando aquela mesma coisa por anos e anos. Isso me irritava também, aí foi o motivo da treta. Esse é o episódio mais fraco, né? O mais polêmico. Eu ensaiei pra caramba ontem e agora chegou hoje e esqueci tudo. É por causa do atraso também, não esperava que eu fosse atrasar. Deixa eu ver o que mais que fez eu querer tretar com os repórteres. Lembra que eu falei no episódio que era tudo combinado? Que eu pensei que tava combinado as coisas e aí eu criei um mangá? Quando eu criei esse mangá aí, eles pensaram que eu tava. Que tinha feito pra bater de frente com eles. Que eu tinha feito isso pra querer mostrar que a internet é melhor do que a televisão. E não era nada disso. E aí também foi um motivo de treta. Cara, eu ensaiei isso, não lembro mais nada do que eu ensaiei. Vamos lá, vamos tentar falar vamos falar mais a verdade. Já tô falando a verdade, vou falar mais verdade. Vamos buscar lá no fundo do pensamento. Teve treta também com os tubarão, mas é que o tubarão também, sei lá. Eu falei que ia investir num vestido, o cara ficou bravo pra caramba e nunca mais parou de me irritar. Passou 2 anos me irritando. No caso do repórter em si, eu ficava muito irritado porque tem muita gente que não aceita pagar pelos crimes. Eu tinha aceitado pagar pelos meus crimes, só que eu não sabia que eles iam manipular e iam mentir. E eu não sabia também que eles iam é, ficar muito tempo batendo na mesma tecla. Hoje eles pararam, porque antes eles ficavam falando pra todo mundo que eu lambia a bunda. Uma coisa que existe na humanidade é que não tem como você saber uma coisa que ninguém mais sabe. Eu sei uma fofoca sobre o Pelé. O Pelé também vai saber essa fofoca. Então não é só eu que sei, já são duas pessoas que sabem. No caso do repórter, era só eles que sabiam daquelas coisas. Mas ninguém sabia. Eu não sabia e era coisa minha. Como é que eu não sei uma coisa da minha vida e o cara sabe? Não existe isso, tá ligado? Outra coisa que fez eu tretar também foi que as mulheres, quando era repórter mulher, elas mentiam falando que tinha transado comigo. Mas não tinha transado. Mas elas falavam tanto detalhe, que chegou até uma fase da minha vida que eu acreditei. Mas depois eu descobri que era mentira. Eu descobri também que só quando transou comigo de verdade, eu descobri que só fala quem transou comigo quem nunca transou. Quando a mulher não fala, é porque realmente aconteceu alguma coisa. Nessas mulheres que saiu aí na mídia que o povo pensa que eu transei. O povo pensa que eu transei com a Kéfera, pensa que eu transei com a Renata Fã, com. Não era pra mim falar o nome dela, mas eu tô falando a verdade. Com, sei lá, com Monique Alfrediques também. Mas todas essas, quando elas. Não tô dizendo que a Kéfera é mentirosa, tô dizendo que é o que o povo pensa. Mas, em relação aos repórteres em si, quando elas falavam que tinha acontecido alguma coisa, era mentira, porque quando aconteceu alguma coisa de verdade, elas não queriam se expor, não queriam falar pra todo mundo, elas queriam guardar pra elas, queriam se esconder. E foi isso que aconteceu com a secretária do Itaú. A gente ficou mesmo, teve relação e ela não falou pra ninguém. Ah, descobriram? Descobriram, mas ela não falou pra ninguém. Não foi ela que foi lá na mídia lá e falou pra todo mundo. E os repórteres eram o contrário, eles iam lá na mídia e falavam pra todo mundo. Pro povo me odiar, eles não gostavam de mim, queria que o povo não gostasse de mim também. Aí eu ficava puto pra caramba e brigava com os caras. Menos do que deveria, mas brigava. Aí aquele que eu falei, não tem como eles saberem de uma coisa que ninguém mais sabe. Como é que essa mulher aí fala que transou comigo se eu não transei com ela? Como que ela sabe que ela. Como ela sabe de coisas que eu não sei? E é sobre a minha vida. Não tem como, tá ligado? Tipo assim, digamos que eu não sei a data do meu aniversário. Como é que. Não, isso é um exemplo ruim. Digamos que eu não sei.
Porra, não acho exemplo agora, também tô me embananando. Ah, digamos que eu escrevo com a mão direita, mas eu não falei isso pra ninguém. E eu não sei ainda se eu escrevo com a mão direita ou com a esquerda. Ela vai lá e sai falando pra todo mundo que eu escrevo com a mão direita. E eu descubro no final, aí mais pra frente eu descubro que eu escrevo com a mão esquerda. Como é que ela já sabia antes de eu ter escrevido, antes de eu saber se eu escrevo com a esquerda ou com a direita, com qual mão eu escrevo? Entendeu? Não existe isso, não existe, eles inventaram. Pode ser que 50% disso seja culpa minha. Pode ser que seja só uma fase. Porque eles fazem isso com outras pessoas também. Lembrando que eu tô contando isso, mas eu não quero mais treta com mídia não. Eu já zerei já virei essa página e eu já zerei com os caras. Então eu não quero, não tô falando isso pra querer mais treta com os caras, pra tirar a credibilidade dos caras. Só tô contando a minha experiência e por que tinha treta com a mídia. Lembrando também que essas coisas que eu falei que era combinado ou não, não são combinadas, mas eu trabalho para que elas aconteçam. E aí, nossa, deu dor de cabeça esse boné. E aí foi isso então. Esse foi o motivo de eu xingar a mídia. Ninguém entendia. A terapeuta olhava, ela olha minhas redes sociais pra ver como é que anda a minha cabeça, sabe? Pra como é que eu tô fazendo nas redes sociais. Então a terapeuta olha, minha terapeuta. E aí ela vê lá eu xingando fulano lá da mídia. Faz de conta que o faz de conta que o Cristiano Ronaldo ele trabalha no meio jornalístico. Aí ela vê lá na minha rede social eu xingando o Cristiano Ronaldo. Aí quando eu vou na terapia, ela me cobra, mas por que você está xingando o Cristiano Ronaldo? O que ele fez? E as pessoas não entendem. Mas é por causa disso, é por causa dessa manipulação, dessa mentira. Às vezes nem era mentira, às vezes era verdade também, mas não precisava contar e não precisava manipular também. Até podia contar, mas não manipular. Aconteceu de um jeito, eles falavam que aconteceu de outro. E por que eles fizeram isso? Porque eu tentei casar com a alemã russa. Todo mundo que tenta casar com uma stripper passa por isso. Eu tentei casar com uma, então eu passo por isso. Mas assim, mesmo assim eu acho hipocrisia. Porque tem muita gente aí dessas casas aí. Por exemplo, na Band, diversas vezes eu vi já a Renata Fã chorando por causa do Denilson. Depois eu acho que foi combinado, eu acho que foi marmelado. Mas na primeira vez que ela chorou, acho que foi uma coisa real. Ou eu posso estar muito errado também. Sei lá. Mas não é aceito um cara fazer uma mulher chorar por causa de futebol. Por que pra ele é aceito isso e pra mim não é? Ah, porque ele é o Denilson e você não é. Mas não existe isso. Erro é erro pra qualquer um. O mesmo erro que um rei comete é um erro que o plebeu comete. Não é permitido porque você é um rei você estrupar e você é um plebeu você não pode estrupar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se estrupa é errado pra todo mundo. Se é errado, tipo, mentir, é errado mentir pra todo mundo. Não é porque ele é da mídia que ele pode mentir que eu sou pobre que eu não posso mentir. Não que eu tenha mentido, só tô dando exemplo. E aí eles eram muito hipócritas. Eu sei que tem na casa aí, várias casas dessas daí. Casas são as emissoras. Várias emissoras, ou no caso casas, várias dessas casas aí são muito hipócritas, porque lá dentro tem exemplo de pessoas que fazem coisas piores que a minha. Mas qual que é a diferença de mim para eles? De mim? Qual que é a diferença minha para eles? Eu tentei casar com uma stripper. Isso daí muda um pouco a sociedade. A sociedade cria um circo em volta disso, mesmo eu não fazendo parte do circo. E aí, eles não tentaram fazer isso. Então eles passam pano. Eu já vi eles passando pano até para jogador de futebol. Direto eles passam pano, na verdade, para jogador de futebol. O jogador de futebol paga o salário deles, então eles passam pano direto para jogador de futebol. Como é que é certo o jogador de futebol aqui xingar e bater no outro cara e lá na Europa não é certo? Não existe isso, tá ligado? Não existe. Ou é errado pra todo mundo, ou não é errado pra ninguém. Ah, mas o jogador quando tá na Europa ele se comporta, mas ele tem que se comportar aqui também. Ou nós não é ser humano porque a gente não é europeu. Nós é impuro porque a gente não é europeu. Não existe isso. E eles passam pano. Ah, o jogador lá brigou. Ah, mas não foi por culpa. Todo mundo tá vendo que foi por culpa dele. Vai lá o cara da mídia e fala que não foi culpa do cara. Passa pano pro cara. Mas enfim, eu vou tentar ao máximo falar o que eu tenho pra falar sem me irritar. Porque esse assunto me irrita pra caramba. Mas já acabou, eu não tenho mais treta nenhuma com o repórter. Se eles tiver treta comigo, é deles comigo, não é mais minha com eles. Da minha parte já era.
Eu não tenho mais. Mas houve nessas fases aí, ao longo dessas fases, treta minha com os repórteres. Mesmo que eu não tenha nenhum seguidor, mesmo que eu não tenha R$ 1 milhão na minha conta. Por eu ter vivido essas fases aí que eu falei, e por eu ter tentado casar com uma stripper, isso aconteceu. Isso aconteceu. Não aconteceu assim, tipo, apareceu minha cara lá no programa do Faustão, ele tava falando mal de mim. Mas ele falava, mas não era, tipo, ele não dava nome aos bois, mas ele falava. Não, não ele falava, a mídia falava, entendeu? E foi isso. Eu não queria ter começado atrasado essa live, queria ter começado adiantado. Que bosta, maldito OBS, ainda nem consegui colocar o Pix. Tomara que na hora que eu desligue a live e ligue de novo, o Pix apareça. Que bosta, o OBS dá uma raiva. Eu tenho que ligar uns 15 minutos antes, umas 20 minutos antes de começar a live o OBS, senão ele dá essas cagadas aí. Eu liguei hoje, era meio-dia e 17. Pra começar a live meio-dia e meio, aí ele já veio bugado, porque esse computador é lento. Mas enfim, vamos falar mais da treta que tinha com os caras. Teve treta também com os youtubers, com outras pessoas, até com o Tubarão lá, mas sei lá, eu demorei uma cota pra responder os caras, e quando eu respondi foi porque eu tinha que fazer um trabalho novo. Ainda me criticavam quando eu respondia. Os caras faziam o que queria, influenciava todos os brasileiros, porque o brasileiro é bobo. Todo ser humano é bobo, mas o brasileiro é bobo e complexo. E eles influenciavam todos os brasileiros, todo mundo ficava contra mim. De novo, eu entendo que eu tentei casar com uma stripper e tem que passar por essas coisas. Mas eu só não aceito. Hoje eu já aceito mais, mas eu só não aceitava. Porque, sei lá, cara. E não é. Mas também não posso ficar brigando também, que isso aí leva pro suicídio. Eu não quero percorrer o caminho do suicídio. Então é que falta mais falar sobre a treta com a mídia. Eles também ficaram querendo provar de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito, eles queriam provar que eles eram os mocinhos da história, que eles eram os caras bonzinhos da história, que eles eram os caras certos, os caras corretos, e eu era o cara mal, tá ligado? Eu era o cara ruim da história. Eu era o babaca, eu era o viciado em sexo, eu era o cara sujo, e ninguém nunca nem viu. E é aquilo que eu falei pra você. Não tem como os caras saber uma coisa que ninguém mais sabe, nem eu sei. E é sobre a minha vida. Não tem como isso, isso não existe. Nenhum lugar desse planeta isso existe. Se você sabe de alguma coisa, você tem que. Se você sabe de alguma coisa, outra pessoa também sabe. Se você fala que você. Algo sobre uma pessoa, você tem que provar. Como que eles vão provar isso? Não tem como provar. Mas existe na sua cabeça. Mas só na minha cabeça também. Eu resolvo isso com terapia. Não é com briga com mídia que eu vou resolver esses problemas que tem na minha cabeça. E aí, o que acontece dessa parte deles ficar tentando provar que eles eram o mocinho da história e eu era o babaca. Eles ficavam me provocando, falando que eu era covarde, não sei o quê. E aí na hora que eu respondi, tá vendo? Ele que é o babaca, nós é o mocinho da história. Ele que é o cara chato. O cara mal educado é ele, nós é os cara bonzinho. Ele respondeu? Ninguém responde. Claro, eu entendo que isso é normal e isso pode ter sido 50% minha culpa. Mas normal pra quem tenta casar com uma stripper, mas mesmo assim. O mundo mudou, as pessoas estão mudando, eles deviam mudar também, não devia ser uma coisa arcaica. Na real, que eu não ligo porque eles pensam, porque eles falam. Eu só fico grilado quando isso que eles pensam, isso que eles falam pra um monte de gente. Eles influenciam um monte de gente a acreditar naquilo que eles estão acreditando. E aquilo não é verdade, aí eu fico meio grilado, tá ligado? Mas eu não ligo nadinha da pessoa não gostar de mim. E já aconteceu várias vezes. Claro que eu tenho minha parcela de culpa também. Eu não sou 100% inocente nessa história. Hum, uma das coisas era falar com a TV, e não é pra falar com a TV. Mas o máximo de culpa que eu posso ter nessa história, o máximo é 50%. Ou seja, metade de tudo que aconteceu é culpa minha. Metade. Não é tudo isso que aconteceu, não. E o que me deixava bravo também, que me fazia querer tretar com a mídia, era que o que eles falavam, as crianças acreditavam. Eu não queria que criança acreditasse que eu era um cara chato, tá ligado? Um cara zoado,
um cara mentiroso, um cara nojento. Não queria que as crianças acreditassem nisso. Queria que as crianças acreditassem na verdade. E eu gosto muito de criança. E aí eles faziam isso, aí eu ia lá e tretava com os caras. Menos do que eu gostaria, mas tretei. Provavelmente eles nem vão saber que eu tretei, porque eu não sou conhecido, a não ser que eles estejam futucando minhas redes sociais que nem eles fazem. Mas enfim, não quero falar mais mal dos caras, porque também tem coisa boa nos caras. Eles também ajudam a promover as pessoas, eles ajudam também a trazer notícia pra gente, notícia importante. E tudo isso aconteceu porque eu não agi da forma com que todo mundo esperava que eu fosse agir. Todo mundo estava esperando que nessas fases eu agisse como uma pessoa irritada, uma pessoa com muito rancor, com muito ódio no coração. E eu não agi dessa forma. Foi por isso que muito do que eles fizeram foi por causa disso. Era normal eu agir dessa forma. É o esperado, na verdade, agir dessa forma. Mas eu não agi dessa forma porque eu sou criado no futebol e sou criado no evangelho. E no evangelho não tem isso e no futebol não tem isso. E também os youtubers me ajudaram. E aí os caras queriam tratar comigo toda hora. Os caras queriam provar que eu era aquele babaca, que eu era aquele cara ruim, por eu não agir que nem que todo mundo agia. Eles fizeram isso também às vezes com o Mano Brown, com o Felipe Neto. O Felipe Neto eu não sei, mas com o Cazuza, mas com o Cazuza foi bastante. Mano Brown não acompanhei muito, mas parece que não foi tanto não. Todo mundo que passa por essa fase, eles fazem isso, mas menos. Eles dão mais valor pra quem passa por essa fase e tipo assim, eles não queriam que só eu ganhasse dinheiro, tá ligado? Passando por essas fases, eles queriam que todo mundo ganhasse dinheiro em cima de mim. Aí eles não fariam tudo o que eles fizeram. Se nessa minha jornada de crescimento, as pessoas lucrassem com isso. E poucas pessoas lucraram com isso. Isso ajudou os caras a querer tratar comigo. Ajudou os caras a ter raiva de mim. Teve também vezes que tinha alguém lá da casa, me xingava, a casa descobria e mandava a pessoa embora. E a pessoa ficava brava comigo. Mas eu não tinha nada a ver. Eles me xingavam, a casa punia eles, não era eu que punia eles. Aí os caras ficavam bravos comigo e queriam tretar comigo. Que mais que teve também pra ter tido treta? Deixa eu pensar o que mais que teve. Tudo isso muito porque os caras acreditavam que eu era o maior babaca de todos. Mas eu não tava nem perto de ser o maior babaca de todos. E eu sabia. Eu sabia que eu não era o maior babaca de todos. Ah, eu tinha fingido, tinha tentado afastar as mulheres, mas era só isso. Mais do que isso não tinha, não. Claro, eu também viajei demais, não era pra mim viajar tanto. Só que se eles me puniram por eu estar viajando, eles têm que falar, ó, você tá pagando é porque você viaja demais, tá pagando é porque você é muito boca aberta. Eles não falavam isso. Eles falavam, ah, esse cara é nojento, esse cara dormiu com a secretária do Itaú e a gente vai fazer isso. E nem ela tá reclamando, por que eles têm que reclamar? Entendeu? Eu me embananei um pouco pra falar o episódio de hoje, mas eu consegui falar algumas coisas que eram importantes. Eu ensaiei, esqueci tudo que eu ensaiei. O negócio é falar de improviso mesmo. Bom, então é isso. Esse foi o episódio do Diário de Pensamento. Eu vou fechar a live. Daqui a 5 minutos eu volto desenhando. E eu vou deixar a tela da Liga da Justiça. Eu nem sei se eu vou deixar a tela da Liga da Justiça, porque o OBS não abriu o meu Pix. E era pro meu Pix estar aparecendo. E eu queria que o OBS abrisse meu Pix, mas o OBS tá dando umas cagadas. E eu demorei muito também para abrir o OBS. Eu tinha bastante tempo para fazer isso e eu perdi tempo. Eu fui escovar o dente muito tarde, fiquei me distraindo com o celular. Acabou que eu perdi o tempo e não consegui fazer as coisas. Mas o episódio de amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou estar com tempo também. Eu vou ligar mais cedo o PC e ligar mais cedo o OBS. Então eu vou deixar a tela da Liga da Justiça. Aí eu vou fechar a live, depois eu volto e volto desenhando. É isso. Lembrando que esses episódios do Diário do Pensamento, que eu tô falando a verdade, são coisas que passam pela minha cabeça, que as pessoas trazem pra mim, são os pensamentos que trazem. Não é. Eu não tô fazendo isso pra querer treta com ninguém ou querer expor ninguém. Eu tô fazendo isso porque é verdade do que aconteceu. No final vocês vão entender que é tudo uma fase, isso que eu falei.
Ou é paranoia, ou é a verdade absoluta. Eu já adianto que, na minha opinião, foi tudo uma fase. Posso estar errado? Posso estar errado. Pode ser tudo paranoia? Pode ser tudo paranoia. Pode ser a verdade absoluta do mundo? Pode ser também. Mas pra mim foi tudo uma fase. Mas enfim, no último episódio a gente vai descobrir. Falta agora o 6, que vai ser na quarta. E o último vai ser na quinta, que é o nosso último dia de live da semana. Bom, então é isso. Lembrando que no último episódio eu vou falar sobre a alemã russa, que eu não falei nada sobre ela ainda. Falei só sobre a minha parte dessa história. Só sobre o meu lado dessa história. Não falei nada sobre o lado dela dessa história. É isso. Vou colocar a tela da Liga da Justiça. E por uns 3 minutos. E depois eu volto. E amanhã a gente vai ter raiva e ódio no Diário do Pensamento. Daqui a pouco eu volto para desenhar. Fui. Quer saber? Não vou colocar a tela da Liga da Justiça nada. Vou encerrar a live e vou voltar na hora que for desenhar. Que no começo já não tem a Liga da Justiça mesmo. Então já vai direto. Fui.